Bem-vindos a mais um TronoCast Podcast. Hoje estou aqui com meu excelentíssimo esposo, Ricardo Barbie. Meu amor, você é muito mais bonita que o Deco, meu amor. É um prazer estar aqui com você. Você não, meu amor, olhar para o lado e não ver aquela coisa galega, viu? Essa morena maravilhosa. Topete, né? Não vê aquele topete. A gente bom. sempre, pastora, eu vou falar com ela antes de anunciar ela, tá? Tá. A gente sempre sacaneia um outro aqui. Ele Sim. da minha careca brilhante e eu do topete dele ali, que não dá para mexer, né? Mas agora veja essa morena linda aqui, maravilhosa. Faz tempo que a gente não grava juntos, Pois né? é, amor. É um prazer estar aqui com você. Mas é um assunto muito importante que nos cabe. Muito. Essa muito nossa importante. querida convidada de hoje. Muito Vamos importante. apresentá-la? Fica à vontade, meu amor. Pastora Josi, da Palavra Viva, bem-vinda. Amém, obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês. Pastora, a gente estava aqui no backstage aqui, galera, e a pastora olhou para nossa cara, né, quando chegou aqui e falou assim, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Como é que vocês me acharam aqui? verdade. Aí eu falei, não, a senhora fica tranquila, igual o juízo. A senhora foi intimada, e agora a senhora vai ter que falar a verdade, não é mais a Suador verdade. frio, dor na barriga. Tudo certo. Pastora, pro povo... Agora que começou, vai Não, tranquilo. agora é tranquilo, é um bate-papo, finge que não tem câmera aqui. Tá. Pastora, a gente conheceu a senhora, né, para o público saber, a gente já conversou um pouquinho aqui antes, porque nós temos uma filha com síndrome de Down, ela é atípica, né, e a Renata descobriu isso e foi num culto na Igreja Palavra Viva, que a senhora lidera um projeto ali, né, e aí foi assim que a gente descobriu a senhora. E é isso que a gente está vivo hoje para falar aqui. Mas antes de a gente chegar no seu projeto especificamente, a Aurora, né, o nome? Não, projeto Girassol. Girassol. E vários outros que eu já sei que a senhora está envolvida aqui com a Palavra Viva, a gente queria saber um pouquinho quem é a senhora, né? Conta um pouquinho da sua história. Para as pessoas que estão lá e não conhecem, nunca viram falar da pastora Josi, né? De onde é que saiu essa mulher que está falando aqui? E fica à vontade. E agora, falar de mim. Lá do início. Onde é que a senhora nasceu? Eu nasci em Tubarão, em 1974, em julho, na enchente, né? Na enchente? Na enchente, minha mãe estava grávida de mim. Viemos morar para Florianópolis quando eu já tinha 11 anos. E me converti com 21 anos. Eu tive a minha experiência com Deus. A Palavra Viva ficava na frente do bombeiro. Era uma igreja só, antes de ser toda essa... Lembro bem, eu ia lá com a minha avó quando eu era pequena. Minha avó adorava o Bispo Flori. Aí eu me converti ali, o meu marido se converteu ali com 15 anos. Então, a gente nasceu na fé e somos acompanhados pelo Bispo Flori até sempre, né? O nosso pai na fé. E que nos formou, que nos preparou, que nos tornou líderes hoje. Hoje nós somos líderes da ilha, né? Meu marido é bispo que coordena a ilha de Florianópolis, Alicanas, Ingleses e Rio Vermelho e sul da ilha. E os projetos sociais que também estamos à frente, alguns projetos que a gente lançou nesses últimos anos, que foi o Galerinha, né? O Ministério Galerinha, que é os pré-adolescentes. E Pais Arqueiros, que também começamos um trabalho com os pais, porque não tem como trabalhar com criança e adolescente e pré-adolescente sem trabalhar com os pais, que são os cabeças, né? São as flechas. Aliás, são os arcos. Uhum. E como trabalhar com as flechas se a gente não tem arco, né? Não tem arco. Mas, pastora, antes... desculpa cortar a senhora, por favor. Mas antes da gente chegar ali no que a senhora está fazendo hoje, queria voltar um pouquinho. A senhora é casada, tem filhos? Sim. E a senhora é crente desde que nasceu lá em Tubarão já? Ou a senhora teve alguma experiência com Jesus no meio do caminho? Eu era católica, praticante, e umbandista praticante. Olha aí. Olha. Então, na minha adolescência, minha juventude, tive uma família meio conturbada, o meu pai, minha mãe, né? Mas eles sempre buscaram nos dar o melhor na maneira deles, na capacidade deles, nas condições deles, eles deram o melhor. Mas eu tinha muita sede de Deus, sempre busquei Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus. E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu sentei na última... na antiga metrô, ficava no lado. Uhum. Né? Então, a antiga metrô, eu estava indo para beber, porque era bebida de graça para as mulheres. Olha. Assim, aí eu fui... E naquele dia eu subi as escadas sozinha, ninguém me convidou, porque eu queria ver
o que é ser crente, uma igreja de crente. Eu queria rir para depois falar para meus amigos como a gente tirou um barato lá. Olha isso. Aí sentei na última cadeira, assisti o culto. No final, eu não fui para o apelo, porque eu tinha medo de cair possessa. Olha só. Tinha um pânico disso. E aí, na hora, eu chorava diante de Deus. Falei assim, ó, tira esse fardo, esse peso de falta de perdão. Eu carrego uma cruz muito pesada. E aí, Deus foi fazendo a obra na minha vida. Isso com 21 anos. Com 21 anos. Aí... Não fui para apelo, aí fui para casa, parecia que eu tinha bebido 1 litro de vodka, de tão leve, de tão molinha. Mas a metrô não te viu naquele dia? Não me viu naquele dia, eu fui para casa. Não bebeu nada? Aí depois, no outro domingo, eu fui de novo para beber novamente. Olha. Da dose do Espírito Santo de Deus. Olha, claro. Não fui para apelo de novo. Aí eu comecei a mudar as minhas vestes sozinhas. Durante 3 meses eu entrava e saía da igreja sem conversar com ninguém. Aí depois eu fui começando a entender. Aí eu questionava o falar em línguas. Aí fui batizada em línguas em casa sozinha. Olha isso. Aí eu tive muitas experiências com Deus nessas questões, porque o Espírito Santo ele sempre foi muito cavalheiro comigo. Eu tive a minha libertação em casa e na igreja ou ir no apelo, porque sem eu tinha expor, sem me expor. E o Espírito Santo ele fez toda a obra na minha vida. De forma doce e, meu Deus, como o Espírito Santo ele é amigo, como ele é conselheiro, como ele é perfeito, né? E o perfeito habitando em nós, ele faz a obra, né? Conhecer teu coração, né? Conhecer meu coração. Então, ele me ensinou a me vestir, ele me ensinou a parar de falar palavrão sozinha. Aí eu tinha um noivo, aí esse noivo começou a ir na igreja comigo, aí um dia eu sentei no lado dele e Deus disse assim, ó, esse não é o teu marido. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tu não é o meu marido. Vaza. Aí ele olhou para minha cara, não, agora tu estás doida. Realmente estás doida. E a gente terminou. Olha isso. 3 anos depois eu conheci o meu esposo, né? Aí A gente era melhor amigo. Nesse meio tempo continuou indo na igreja. Nesses 3 anos eu estava na igreja, me batizei, meu esposo era meu melhor amigo, frequentava a minha casa, ele levou meus irmãos para Jesus, ele sempre foi maravilhoso. Aí depois eu descobri assim, ó, poxa, eu acho que eu gosto do Che, e o Che era feinho, mais não novo, me interessava, mais assim. novo do que eu, era mais novo do que eu, 4 anos, assim, meu Deus, nada a ver comigo. Mas o Senhor sabia todo o propósito para cumprir, né? E aí, E aí, pastor Che, sacanagem. Aí a gente casou. 1 mês de casados, a gente foi para o Nordeste fazer missões, fomos para Recife. Ficamos 6 meses em Recife, 6 meses em João Pessoa. Passamos trabalhos, necessidades, né? Mas o Senhor sempre foi fiel. Voltamos, assumimos a mocidade e o louvor da sede de Florianópolis aqui, né? E chegamos, era no Abraão, aí a gente veio para Capoeiras. Ele já era pastor quando vocês casaram? Não. Tá. Não, a gente só queria fazer a obra. Entendi. O nosso propósito que nos uniu era o reino. Sempre foi missões, sempre foi vida, sempre foi pessoas. Foi o que nos uniu realmente o nosso casamento. Deus já sabia. Sabia que a gente tinha E E ele nunca ia me impedir de voar. E eu nunca impedi ele de voar. E aí a gente voltou para Florianópolis, ele começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar também na Americana, ele na vidraçaria com o irmão dele. Aí, alguns anos depois, houve uma necessidade na Igreja do Sul da Ilha, a gente foi se auxiliar lá, aí o bispo consagrou a gente a pastor em 2005. Depois a gente foi voltamos para a sede, da sede fomos para Garopaba para Joinville, viemos para a Igreja dos Ingleses com o bispo Sérgio, né? Auxiliar o bispo Sérgio. Aí ali a gente foi para Anitápolis, abriu uma igreja lá. E de lá a gente voltou, Palhoça, ficamos 1 mês e depois o bispo nos levou para Balneário Camboriú, que a gente ficou 2 anos cuidando da igreja de Balneário Camboriú. Retornamos para a sede, achamos assim, agora vamos descansar, o bispo vai deixar a gente ficar aqui quietinhos. Aí, uma semana depois, assim, vocês vão assumir Rio Vermelho. Aí a gente chega no Rio Vermelho, 20 pessoas, a igreja
num processo de dor, porque passou um pastor ali que não foi bênção, né, para aquele local e nem para aquelas pessoas. E aí, ali o Espírito Santo mostrou aquela criançada que tinha na comunidade e que precisava ser cuidada. Aí a gente abriu o Impacto Vivo, o contraturno, com voluntariado. Aí depois a gente conseguiu convênio com a prefeitura, através da CAGE, que é a nossa associação. Ficamos 7 anos trabalhando com um contraturno. E esse projeto está ativo ainda hoje? Hoje não está, porque a gente teve uma mudança de local. Tá. E estamos há 3 anos sem. Mas estamos para retornar com o Impacto Vivo novamente para o Rio Vermelho, só que agora o contraturno vai ser para crianças atípicas. Já com esse foco? Já com esse foco. Então, as mulheres e os homens que a gente está procurando para trabalhar futuramente com o contraturno, vai ter que ter uma mente bem aberta e uma cabeça bem diferente para trabalhar com essas crianças, porque vai ser diferente da escola, vai ser diferente das outras clínicas, porque a igreja hoje do Rio Vermelho é um sítio. Então, a gente vai ter toda a liberdade para fazer essas crianças ter autonomia, correr, ser feliz. Que bênção. Bem-vindo à liberdade. Que é diferente de todo porque, o resto, querendo ou não, né? os pais atípicos acabam fazendo dos seus filhos um pouquinho de hamster, né? Por causa da insegurança. Sim, cuidado excessivo, enfim, né? A gente sabe muito bem como é que é, né? Ô, pastor, e como é que a senhora chegou a cuidar das pessoas atípicas, né? Como é que foi esse chamado aí de Deus para a senhora? Foi para ti, foi para o seu marido, como é que foi? Eu estava num culto na Barra da Lagoa, que a gente teve uma igreja aberta lá durante um ano. E naquele ano teve uma pastora nossa, que eu não sabia que o filho dela era autista, que o marido foi pregar lá. E eu sentei no lado dela, fiquei ali, do nada não, né? O Espírito Santo começou a falar assim, ela está com uma dor muito grande. Ela está sofrendo. Aí Deus me botou Deixa eu respirar. Porque eu sou chorona. Sim, mas tudo certo. Pode chorar, não tem problema não. A viúva de Naim, quando vem, né, perto do cemitério, vê aquela multidão com o caixão, e o Senhor Jesus vai ao encontro dela, e ele vem, e a palavra de Deus diz que ele tinha íntima compaixão. Íntima compaixão. Aí o Senhor me mostrou aquela íntima compaixão por aquela mãe. E aí eu comecei a orar por ela, e naquela noite, o Senhor me deixou a noite inteira em claro, dizendo assim, faz esse trabalho aqui com as mães. As mães precisam ser cuidadas. Aí ele me mostrou como seria o projeto Girassol. Fala assim, daqui para frente, na igreja, eu gostaria que vocês começassem a trabalhar. Aí eu perguntei, mas por que eu? Porque tu és a única que é fora da casinha, que aceita desafios, que não aceita ficar naquela vida de igreja que faço meu ministériozinho, volto, saio e vivo a vida e sigo adiante, porque eu fiz o meu propósito se cumprir. Aí o Senhor falou assim, tu és a única que ia dizer sim. Que lindo. Eu tô aqui emocionada. E esse sim? O que gerou esse sim? Esse sim é o olhar para dentro das igrejas e ver que as pessoas não estão prontas para receber essas crianças, né? Sim, receber essas famílias. O que é... Como que vocês tratam isso, né? Porque, de fato, a gente, por exemplo, na minha igreja, que a Olivia nasceu ali, a gente viu o amor das pessoas para com a Olivia, né? Desde bebezinho, todo mundo pega no colo e sabe como ela é, e entende, enfim, as limitações dela, de barulho alto, de coisas assim. Mas mesmo assim, o nosso templo ali não é preparado para isso. Não. Então, quando tem uma banda ali muito empolgada, não dá para sentar na frente, tem que sentar lá atrás. Nossa igreja até tem uma sala especial, com vidro e tal, que a gente abafa o som e consegue ficar ali com mais qualidade. Mas ela gosta de ficar no povão. Óbvio, toda criança quer, não quer ficar numa sala trancada, né? Porém, a gente não tem estrutura pensando nela, né?
E aí, quando a gente viu o seu projeto, eu falei, faz todo sentido, um som mais baixo, uma luz não tão alta, né? Enfim, é claro que a nossa realidade lá em casa é síndrome de Down, mas o autista tem outras características. Mas, enfim, barulho também incomoda, o brilho das luzes também incomoda, né? Enfim, como é que a senhora percebeu isso? E como é que a senhora... Aonde a senhora foi buscar ajuda? Porque a senhora não tem algum autista na família? Nunca tinha convivido com ninguém, foi ali? E como que tu foi descobrir como tratar com esse povo? O meu mundo azul, que era só rosa. Que era só rosa. Foi fazendo o primeiro encontro de mães atípicas. Foi pegando uma sala que estava vazia ali na sede e limpando ela, arrumando, pintando, pensando, estudando, pesquisando como é que seria essa sala para as crianças que não querem ir para as salas do Kids. Ou às vezes fica desregulado, né? Aí eu pensei, vamos fazer essa sala, vamos chamar essas mães, pedir para algumas mães que têm uns grupos de mães de clínica, de atendimento, aí colocar que a gente tem uma sala sensorial, quem gostaria de visitar uma igreja que tem uma sala sensorial. Buscar, de repente, na própria comunidade as mães que já eram, né? Claro. Aí a gente começou a fazer isso. Aí fizemos o primeiro encontro, que eu não levei pessoas, né, especializado, foi eu mesmo falando sobre a viúva de Naim. Aí a gente ministrou ali, chorei horrores, porque a gente, no acolhimento, a gente não sabia das histórias, das dores, e aí realmente eu descobri que tinha dor, que tinha luto, muito luto, né, porque 78% das mães no Brasil atípicas são sozinhas, que os maridos até os 5 anos abandonam as crianças. Né, não aguentam. Eu vejo isso nas clínicas, né? Conforme eu vou com a Olivia, eu até comentei com o Ricardo, eu não sabia esse dado específico, né? Mas eu comentei com o Ricardo, quando eu vejo bebezinhos, a Olivia agora está com 7, né? Mas quando eu vejo bebezinhos, geralmente eu vejo pai e mãe revezando em levar as crianças, né? Numa semana eu vejo o pai, na outra semana eu vejo a mãe, mas quando eu vejo maiores, eu só vejo a mãe. Então, ali no projeto, a gente conseguiu agregar muitas mães que a gente ajuda algumas vezes com cesta básica, com dinheiro para comprar remédio, dar um suporte de um gás. A gente tenta fazer na medida do possível que a gente pode, né? Há todo tipo de necessidade, né? Além da psicológica, do acolhimento... A gente vê isso mesmo, assim, né? A gente quando uma se abre ali, porque ali é o lugar que a gente trouxe liberdade para elas se abrirem no WhatsApp. Precisa? Ok. Aí a gente pede para elas, quem quer ajudar a pessoa, chamar no privado, nos chamar no privado as administradoras para a gente poder, na nossa rede de apoio entre os nossos amigos, ajudar. A gente tem uma mãe atípica que tem 2 meninas que vai no Galerinha, né? Aí teve um dia que eu estava ali, e ela assim, essa semana eu me preparei para me matar. Eu só não me matei porque não tinha quem ficasse com as meninas. Olha isso. Aí ela chorando assim aos prantos, porque eu não tinha nada de comida. Aí eu ministrei, falei do amor de Deus, sobre fé. Mas aí eu chamei os pais arqueiros, chamei uns 4 assim, eu preciso de vocês, preciso de uma oferta de R$50 cada um para a gente poder fazer uma comprinha. Ou dá para ela o dinheiro e ela bota gasolina no carro, outro carro, ela compra o que ela precisa. Imediatamente eles já abençoaram ela diretamente. Sim. Aí eu fui embora e deixei ele se virando, se vira. A minha parte eu fiz. Você foi a ponte. Eu fui a ponte. Então, a gente faz isso com as mães atípicas, tanto lá no Rio Vermelho quanto no passado. Em dezembro, a gente teve uma mãe que foi morta pelo marido, né? Olha isso. Ela foi na frente, 54 facadas na frente dos 2 autistas, um de 11 anos e a outra criança de 4 anos. Oh, Jesus. E ela frequentava o nosso projeto. Naquele dia foi sofrido, sabe? Imagina. Aí a pastora que está lá, que toca o projeto Girassol e está ajudando também no trabalho do CAIP, ela ligou chorando, não quero mais isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Aí a gente correu, largamos tudo, eu e meu esposo fomos para lá.
Chamamos todas as mães atípicas, ministramos, oramos por elas, abraçamos cada uma, choramos, chamamos as intercessoras para estar junto, para dar esse suporte. Porque muitas dessas mães não são cristãs também, não vão na igreja, né? Sim. Mas elas sentiram, porque muitas passam por esse momento, por esses abusos, né? Por violência. Então, lá no Rio Vermelho, a gente tem dado esse apoio também para algumas mães, de poder dar dinheiro para elas, através de uma cantina, para elas ir embora, voltar para o seu estado, né? Onde elas vão ter mais apoio familiar. Então, umas 3 famílias a gente conseguiu mandar de volta para suas famílias fora daqui do estado. E só essa que a gente não conseguiu, porque ela não tinha aberto. A gente não conseguiu. Mas a obra de Deus, ela é perfeita. Ainda nesse domingo, quando meu marido foi pregar lá, a criança de 4 anos estava lá em cima do púlpito, que a gente estava orando para ir para o Kids, né? E ela assim, ó, os pais delas, os filhos dela, frequentam a igreja, a gente está com eles no CAIP, essa madrugada que a gente passou a noite lá no sábado, das 8 da noite até as 5h30 da manhã, com adolescentes. Estava com 200 adolescentes na igreja aquele dia. A filha de 15 anos estava lá. Oh, glória. O menino de 12 está no Galerinha. O pequenininho está no Kids. A nossa casa de acolhimento, a psicóloga de lá atendeu tanto os pequenos como a adolescente. Então, a gente continua o trabalho. Sim, sim. A mãe se foi, mas a obra está se cumprindo. Glória a Deus. O Girassol é um desafio. E, pastora, como funciona o projeto Girassol ali dentro da igreja, né? As mães têm um lugar, deixam os filhos, e aí tem profissionais, enfim, voluntários capacitados ali para cuidar dessas crianças, enquanto as mães são ministradas, ou vem filho e mãe junto? Como é que funciona a logística ali? A gente tem preferência no dia do projeto as mães virem sozinhas, né? Porque é para elas. Filhos, tá? Porque a gente prepara um café para elas, às vezes a gente traz fisioterapeuta, às vezes a gente leva um psicólogo, às vezes a gente faz uma massagem, a gente já fez um lava-pés. Então, esse momento a gente gostaria que fosse para elas, mas a gente sabe que tem muitas que não têm rede. Né? Então, aí a gente pede possa trazer, a gente abre a nossa sala sensorial e, às vezes, eu levo as minhas filhas, ou, às vezes, uma mãe fica, está mais tranquila, fica com eles lá na salinha também. Eu lembro que naquele dia que eu fui, tinha uma moça, eu não vou saber agora qual é a especialização dela, mas ela era da própria comunidade, eu acho que ela era psicóloga ou... Era uma, assim... Era uma fisioterapeuta. Uma bem bonita. E aí ela estava também com algumas crianças que precisaram vir e se ofereceu, voluntariamente ficou, né? Mas no dia do culto também, como é que funciona? Tem algum culto específico ou todos os cultos essa sala sensorial está aberta? Está aberta em todos os cultos. Aí sempre tem a coordenadora do Kids também está sempre ali. Nós temos capacitação direto, né? Tanto para as professoras como para todos os departamentos de voluntariado da igreja, né? Para que todos possam atender esse... Hoje o Galerinha está com quantos mesmo? Falou? 10% do Galerinha é atípico. Então, a gente teve um retiro com 9 crianças atípicas, entre 9 a 12. Então, a gente tem um retiro com um monte de atípicos juntos e eles serem todos incluídos em todas as brincadeiras, irem para os apelos, serem batizados no Espírito Santo. Legal. É a diferença. É muito lindo. E vocês trabalham mais com o aspecto autista ou outras síndromes também? Outras síndromes... a criança de PCD, né? Outras síndromes. Tem criança sendo curada. Glória a Deus. Tem um mover muito sobrenatural nesse projeto. E, pastora, a senhora tem alguma história, alguma coisa assim, de alguma mãe, alguma criança lá que, enfim, que seja legal a senhora contar aí? Lembra assim? Sei que eu estou pegando a senhora meio desprevenida, né? Tem bastante. Tem a da Raquel, que é líder... A senhora possa contar, né? Claro. Tem a da Raquel, que é líder do nosso Galerinha também.
ela é mãe atípica, a menina dela menor tem TDAH e dislexia, e o mais velho de 11, está com 11? O Miguel é autista, né? Uhum. E esse ano a gente fez uma Santa Ceia, em abril, falando sobre Páscoa. Um culto para eles, né? Para galerinha, e ele estava lá. E ele nunca tomou suco. E ele falava que ele não gosta de suco. E nunca ia tomar ceia porque não pode tomar suco. Uhum. E naquela noite a gente explicou sobre o amor de Deus, sobre o corpo de Jesus, sobre o sangue de Jesus, de uma forma lúdica, de uma forma muito linda, sabe? E o Miguel foi pro apelo. Chorou e pela primeira vez ele ceiou. E depois, um mês depois, ele se batizou nas águas. Ai, que lindo. Foi lindo, foi lindo. Que legal. Eu não estou nem conseguindo falar, gente. Eu não estou conseguindo esforçando. nem organizar minhas ideias aqui. Não foi à toa, com certeza, que Então, Deus te chamou para esse projeto. Então, o projeto ele nasceu de Deus, né? Não nasceu de mim, nasceu de Deus, né? E ele deu o nome, que era Girassol. Ele falou que era para fazer as salas sensoriais. É claro, nem todas as igrejas ainda têm condições, mas a nossa sede tem, Canas tem, Palhoça tem, Forquilhas está começando a arrumar lá, reformar. Rio Vermelho tem a de referência, né? Que é linda, se vocês quiserem visitar lá. Um dia o Caipe e a sala sensorial. E também a sede, ali tem um espaço que é separado para as famílias atípicas, que eles já colocaram até uma identificação. Uma identificação que é para as famílias atípicas. São na faixa de 15 lugares para as famílias atípicas, separado num lugar onde o som não agride tanto. Então, aquela parte ali. Essas salinhas também tem fone, né, pastora, para as crianças? A maioria das nossas igrejas hoje já tem fone, é só a família pedir. A gente já tem sempre fone à disposição. E a gente está capacitando cada vez mais as lideranças para saber lidar numa crise, deixar a criança livre. A gente comunica o pessoal do louvor que deixe eles subirem, se tiver que subir, descer, né? Porque eles gostam, né? Sim, eles querem participar. E a gente tem falado que eles têm que se sentir parte da igreja, que as mães devem se sentir felizes ali. A gente tem ministrado muito sobre não julgar, saber acolher, né? Nem tudo é birra, nem tudo é aquilo que as pessoas rotulam. Comumente, né? Pastora, duas coisas que eu queria perguntar. Esses treinamentos são abertos para outras pessoas, outras igrejas participarem? Sim. Foi mês passado que vocês tiveram treinamento nessa área de inclusão, né? Toda a liderança, né? E é aberto, sempre que tem... Digo para que outras igrejas, né? Outros líderes que estão nos ouvindo... Mas também, né? A gente abre para todas as igrejas daqui de Florianópolis, do estado, que precisarem. A gente pode fazer capacitação, a gente pode ir lá dar palestra, a gente pode ir lá... É claro, nós estamos aprendendo. Sim. Nós não sabemos tudo. Está todo mundo aprendendo, né? Tanto a gurizada dos adolescentes, que a gente também tem bastante atípico. Tá todo mundo aprendendo. Sim, mas digamos que vocês estão um passo à frente, pelo menos, né? A gente está tentando buscar agradar o coração de Deus, né? E Deus, na Bíblia, em tudo tem inclusão. Em tudo ele está com o olhar nas crianças e no adulto ou no jovem atípico. Sim. Em nenhum momento ele virou as costas, né? Pelo contrário, eles sempre foram as prioridades. Isso. Quando Jesus veio, ele trouxe isso tudo à tona, né? Que lindo, que lindo. E outra pergunta e esses projetos também, se as pessoas que estão nos ouvindo quiserem ajudar, tanto com o seu dom, né? Fisioterapeutas, profissionais nessa área, fono, TO, né? A gente comentou aqui, né?
da escassez de profissionais dessa área de TO aqui, né, no estado de Santa Catarina, por não ter faculdades específicas, né, na nossa região. Se esses profissionais quiserem ajudar de alguma forma, em que lugar eles vão fisicamente? De preferência na Igreja do Rio Vermelho, ou aqui na sede, ou ligam? Pode ligar ali para a sede, para a Palavra Viva geral, entrar em contato, como também pode entrar na nossa associação, que é a ACAGE, né? Associação Comunitária Amigos de Jesus, né? E ali tem o telefone para entrar em contato, eles vão dar todo o suporte. Financeiramente também, né? Financeiramente, ofertas. Voluntariado, não é só para o projeto Girassol, mas tem o CAIP, tem... Pastor, explica um pouquinho o que é esse CAIP. O CAIP é o nosso... O que ele faz e o que tem lá? Lá tem sonhos, né? Muitos. Então, vocês viram que eu sou uma sonhadora, mas o CAIP não foi criado por mim dessa vez. Mas foi pela Juliana Pinheiro, que é mãe do Miguel, e do Davi e do Lucas. O Davi, ele é autista, né? E altas habilidades. E ela estudou muito, muito, muito por aquele filho. E hoje, para mim, ela é uma das melhores profissionais que nós temos. Só que ela faz parte da supervisão da CAGE, né? Da Casa de Acolhimento Semente Viva. E, através dela, surgiu o CAIP. E aí, a CAGE abraçou. E hoje nós temos um convênio pelo CMDCA, que agora foi fechado o contrato agora nesse início do mês. Então, o CAIP é um centro de avaliação e de avaliação e intervenção para as crianças neuroatípicas. Então, é gratuito para a comunidade do norte da ilha. Nós temos uma lista de espera, 50 crianças. E lá eles são atendidos, e agora vai começar a partir de outubro, nutricionista, fisioterapeuta, TO, neuropsicopedagoga, psicóloga. Vamos ter lá. E quantas pessoas vocês atendem lá? Tem 50 na fila. Na fila, a gente estava atendendo 25 crianças. A capacidade atual. Porque é nas segundas das 8 às 5 da tarde e quarta das 8 às 5 da tarde. Esse é o trabalho voluntariado desse povo aí? Era todo voluntariado. Aí um assistente social, era todo voluntariado. Aí, através do convênio pelo CMDCA, pelo direito da criança e do adolescente, agora a gente consegue abençoar, né, com recurso financeiro para esses que se doaram de forma voluntária. Legal. Aí, agora... Eu pergunto isso porque a Renata, né, tem tudo a ver com a pergunta da Renata aqui. Se você mora no norte da ilha e quer ceder algum espaço teu, na enfim, tempo da tua profissão, dá um pulo lá para aumentar de 25 para 30, para 40, para 50. Exato. Vai ajudar muito. Neuropsicopedagoga a gente precisa muito mesmo hoje. Tu falou que um psiquiatra também ajudaria muito. Psiquiatra. Né? Gente, tem, né? Aí no norte da ilha. Tem algum psiquiatra? Especialmente fono, precisamos muito de fono. Eu trabalho na rede municipal, na creche, né? Nos NEINs, ali na Celso Ramos, no centro. E a gente vê muita criança precisando de fono, muita criança precisando de avaliação, muita criança precisando de laudo, e não temos tudo para poder ajudar essas famílias de comunidades carentes, né? Então, vamos se mexer, pessoal que está nos ouvindo aí, aciona aí seus familiares, seus amigos, independente da igreja que você da religião que você tenha. Ou da religião que você tenha, a gente tem aí um projeto voluntário, né, que agora está conseguindo parcerias, que agora está conseguindo recursos, que está precisando de profissionais. A gente sabe que o norte da ilha são alguns bairros ali, mas que subsistem sozinhos, né? Tem vida própria ali. E escolas, tudo. Então, tem muita gente. Vamos se mexer para ajudar esse projeto. Pastora, tem muitos atípicos lá no norte da ilha? Tem essa estatística? Não tem estatística, mas eu tenho a estatística do posto de saúde de fila de espera. 487 crianças estão na fila de espera para atendimento com psiquiatra e neuro. 487, quase 500 crianças só no norte da ilha.
Para tentar um laudo, seria para ser avaliado. Para ser avaliado. Para o início, assim, que eu quero dizer. Entendi. E não é de esporte 1, né? Isso quer dizer, também tem os TDAHs, TOD, deficiência intelectual. Sim, outras síndromes também. Professora, síndromes. Então, a gente sabe, né? Desde que a gente descobriu que a Olivia ia ter síndrome de Down na barriga da mãe. Que a gente descobriu na gestação, Graças a Deus. E a gente foi se preparando, estudando e lendo, e, né, se capacitando para isso. A gente tem uma filha maravilhosa também, mais velha, que é a Helena. Hoje ela tem 11. E ela junto, né? Sim. E, enfim, Deus sabe o que faz, né? A Helena estudava num colégio que tinha um menininho que era autista. E ela acolheu esse menino. Muito antes da Olivia, ela era pequena. Isso, muito antes da Olivia já. E era um grande amigo dela. Até hoje a gente ainda tem algum relacionamento muito mais distante, né? Mas com os pais dela e tal. Ela até dizia que ia casar com o menino. Eu ainda brincava, não quero saber se é autista, se é baixista, se é o que é isso. vai levar bordada na orelha igual. Mas enfim, e a gente sabe que quando a Olivia veio, a gente, desde que ela nasceu, a gente sacode essa criança o máximo que a gente pode para estimular ela, né? Para fazer ela andar, para fazer ela pular, para fazer ela falar, fazer ela ler. E assim vai, né? Então, assim, a Olivia é um milagre pra gente, né? A gente vê no meio aí que a gente convive de pais atípicos também, muitas coisas que a Olivia faz e outras crianças não, e muitas coisas que crianças fazem que também atípicas que a Olivia não consegue falar, né? A gente conhece de tudo ali. A gente tem meninas com síndrome de Down que leem muito bem, que falam muito bem, mas não conseguem andar muito bem, né? Aí sempre tem uma coisa muito boa, a outra nem tudo, né? Nem tanto. E assim vai. A Olivia, enfim, corre, pula, mas não fala muito bem, né? E assim vai. Mas a gente sabe que isso, começando cedo, ajuda muito a vida, né? Sim. Muito. Agora eu imagino, essas crianças, sei lá que quantos anos estão, 400 crianças estão lá na fila esperando para receber um lado, para saber sem suporte na escola. O que eu faço? Uma mãe sem o segundo professor na sala para ele ou para ela. Muitas não conseguem nem ir para a escola. E os pais não sabem ajudar, não, né? Renda baixa, né? Sim. A maioria são filhos de quem faz faxina, que não vai dar conta para pagar as terapias. Não, e não sabe nem por onde começar, né? R$800 hoje é um psiquiatra. Uma consulta. Sim, o salário mínimo é 1.400, 1.500. Como é que uma mãe vai conseguir se ela... A maioria veio de fora, não é? O Rio Vermelho, ingleses, Canasvieiras e os bairros vizinhos ali, são pessoal, a maioria veio de outros estados. Sim. Veio de outros estados. A seara é grande. Que tem alguma saída, assim, lá online, curso, no Instagram de vocês, alguma coisa que... Porque, assim, hoje em dia, celular está na mão de todo mundo, do pobre e do rico, né? E todo mundo tem essas redes sociais. Não vou agora aqui de novo falar mal das redes sociais, porque para isso ela serve, né, Deco? Para isso ela serve. Tem alguma coisa, algum material que os pais que adoram o Instagram e são atípicos consigam... ou que estão na dúvida se a criança... enfim, não só da Palavra Viva, mas alguma coisa que a senhora conhece sobre isso? Ou não também? Como professora, talvez? Tem bastante ali, né? Mas agora eu não tenho ideia para te responder. De repente a gente pode procurar e pegar colocar na descrição. Mas eu digo, isso pode ser uma saída. Não, sim, isso não é a solução, definitivamente. O profissional médico precisa estar ali. Os pais que não têm condições, as mães que querem aprender, semana passada a gente teve um TO e um fono lá dando um curso lá no Rio Vermelho para as mães e educadoras. Um monte de mães sem condições financeiras estavam lá aprendendo. Aprendendo como falar com seus filhos de forma visual, né? Aprendendo como lidar quando está uma crise. Então, a mãe que quer, mesmo sem dinheiro, ela busca. Ela busca. É isso que eu queria... Né? A minha dúvida era essa. Então, lá tem, né? Mesmo que não seja dinheiro, mas mesmo que não vai ter um psiquiatra para cuidar do seu filho, mas tem informação. Tem muita informação. Essas crianças precisam disso. O pai precisa estar instruído, né? A família precisa de se unir, a unidade, trabalhando junto. Que trabalho maravilhoso, né? Não tem como fazer nada sem família. Não tem como a mãe sozinha também vive. Ela rema. Por isso que sozinha. Vocês acolhem a família inteira, né? Isso. É a criança e a mãe.
Mas agora estão pedindo o projeto para os pais. É assim, é assim. Meu marido precisa ouvir isso nos dias que a gente tem o encontro. Meu marido precisa disso, porque às vezes ele se sente assim. Então, às vezes, a gente também está pensando em como trabalhar esses homens, né? Que a gente sabe que é mais difícil de pedir ajuda. Eles ficam muito fechados, né? Muito reservados. Não, e além disso, na nossa cultura, para quem é pai de um atípico, eu vejo muito isso. As pessoas querem inspirar dos filhos algo que igual às outras crianças que o filho nunca vai entregar. Não. Porque o filho tem algumas limitações. Não dá para tu comparar ele com ela. Né? E o teu filho com as outras crianças, ele tem o tempo dele, ou a característica dele. Isso. Então, enfim, sei lá, todo mundo tá jogando bola, meu filho não. Cara, ele não gosta de jogar futebol. Que sem um diagnóstico, que é o que a pastora está falando, né? Sem um laudo, sem um diagnóstico, todos nós ficamos perdidos, né? Não, sim, claro que, por exemplo, a síndrome de Down é uma coisa mais fácil. Visual, a gente consegue identificar, mesmo que ali, quando nasceu, né? Que é a maioria dos casos. Mas o autismo demora mais tempo, né? Demora. Ou outras síndromes, né? Que são síndromes raras, que vocês também, né, acolhem. É mais difícil, né? Então, por isso, todo esse trabalho dos profissionais lá dentro da igreja, não só ensinando outros, né, mas auxiliando os pais que têm dúvida ou que ainda não receberam diagnóstico, é fantástico. Ali no nosso grupo, a gente sempre busca as mães assim, eu preciso de uma ajuda aqui, o que vocês pensam disso? Uma escola, como é que eu vou fazer isso? Um advogado, como é que eu lido com isso? Aí as mães que já passaram por esses processos, elas vão passando contato, elas vão ajudando. Claro, planos de saúde. Planos de saúde. A gente já levou uma advogada para falar sobre como lidar com plano de saúde, como lidar com o LOAS, né? E tudo a gente... Como conseguir esses recursos, conseguir esses recursos para ajudar a família. Maravilhoso. E entre elas vão se ajudando ali. Então, essa liberdade dentro do grupo é bom. Delas não ter vergonha. É delas serem elas mesmas. Ali, no dia do nosso acolhimento, a gente não precisa segurar as lágrimas. Chegou ali é para soltar as lágrimas. É o único lugar que tu vai poder dizer assim, aqui eu posso chorar. Às vezes, para minha mãe, eu não vou poder chorar. Porque ela vai dizer, exagero aí teu filho, não sei o que lá. Porque as pessoas estão sempre julgando. O ser humano está sempre dando uma desculpa para a tua dor. Está sempre querendo... Não acolhe a dor do outro. Então, ali é o dia que aquela mãe vai chorar e dizer assim, é o meu direito de chorar. É o meu dia de dizer assim, eu odeio o autismo, como uma falou para mim, eu odeio o autismo. Tá difícil. O autismo acabou com a minha vida, com os meus sonhos. Então, elas falam essas verdades que para muitos é assustador. Mas elas precisam falar. E quem vai ouvir? A não ser as outras para acolher. Que às vezes até o psicólogo ou alguém que não saiba entender a dor por não viver aquele lugar, né? Então, muitas vezes... Só sabe quem vive, né? Teve uma vez que a gente fez uma roda sentado e aí eu estava falando sobre Paulo nas suas viagens missionárias, né? E numa dessas viagens que não era missionária, ele estava indo para ser julgado, né? No navio, aquela tempestade e tal, e Deus fala para ele que que ele não precisava ficar com medo porque não era de morte, que era para avisar aquele pessoal que estava com ele ali no navio que não era de morte, que era para ele ter tranquilidade, que era para ter calma, que aquele pessoal era para ter calma. Aí uma mãe assim, como é que pode falar isso para a gente? Quando é que vai acabar essa tempestade? Porque Deus falou para eles que a tempestade vai acabar, mas a minha não acaba. Aí a única coisa que eu pude fazer naquela noite é assim, já que eu estava sentada, vem as duas aqui pro meu colo e chora. E aí eu assim, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou chorar junto, porque eu não tenho resposta. Ninguém tem resposta. Não, ninguém tem. Para a dor delas. Então é deixar elas chorar e o Espírito Santo acolher, porque é Ele que acolhe. Ele é o suporte. Então, naquele momento, ele é o nosso ajudador. Aí eu falei assim, Senhor, é contigo, não é comigo. Consolador. Aqui está o meu colo. Só isso.
E foi bom para elas. Elas se sentiram confortável naquele colo eu acho que não sei se sentiram colo de mãe, né? Colo do pai. O colo do pai. Mas foi o colo que podia dar. Como pastora, como mulher, como mãe. Naquele dia era colo. Não tinha palavra, não tinha oração que fosse consolador delas. Sim, até porque a resposta que elas queriam... Eu não tenho. Não. Deus tinha para Paulo, para aqueles marinheiros lá. Ó, essa tempestade não é para a morte. Vocês não vão morrer. Vocês vão chegar até a ilha de Malta vivos. Todos eles chegaram vivos, não morreu nenhum. Olha. Eu tenho 2 perguntas para fazer, Tutran. Pode falar. A primeira delas é as mães, né, ou as famílias que estão passando por alguma situação de angústia em relação a tudo isso, né? Sozinhas, talvez se sentindo sozinhas. Quem elas devem procurar? O Deco, que está aqui nas transmissões, está perguntando, as mães que estão sofrendo numa situação de angústia como essa que a gente está descrevendo aqui, quem elas devem procurar? Numa emergência sem ninguém por perto? Não necessariamente uma emergência, mas elas vivem angustiadas, vivem sozinhas, não encontram apoio. Não necessariamente na emergência, estou traduzindo aqui, né? Mas no seu dia a dia mesmo, elas estão angustiadas hoje, amanhã, depois, amanhã, semana que vem. E aonde elas podem ir? É em Deus, né? Buscar Deus, alguém que possa ouvir, um psicólogo, um CAPS, né? Para um suporte, se tiver que ter medicamento, porque é um alto grau de depressão e ansiedade elas sofrem, né? É muito alto mesmo, muito alto índice de suicídio. Então, é importante elas buscarem apoio nos seus postos de saúde, no CAPS, numa crença, né? Preferência numa igreja, e que busque Deus, que é o Espírito Santo, é o único que pode ajudar. Se elas forem em qualquer culto, vai ter alguém, qualquer culto da Palavra Viva, vai ter alguém para acolhê-las. Sempre vai ter alguém para acolher. Isso é um... Porque às vezes, teve uma vez que uma mãe, não eram as crianças que estavam desorganizadas, desreguladas, era a mãe que estava sofrendo. Aí aquela sala sensorial, a gente levou a mãe, a nossa coordenadora que estava no dia, que era a Karine, que era mãe de uma criança PCD, que já partiu para o Senhor. Levou aquela mãe, deu colo para aquela mãe chorou, falou, e naquele dia quem precisava do acolhimento, não era nem de culto ela precisava, ela só precisava ser acolhida. Então ela não participou do culto. Ela ficou lá na sala sensorial, sendo acolhida, somente acolhida. Não era nada psicológico para uma psicóloga falar, era só para a gente ouvir. Ouvir, dar amor, dar carinho, dar suporte. Era isso que ela precisava. Maravilhoso. Se as pessoas entenderem o básico de ser cristão, todos vão acolher uma mãe atípica. Só ter o olhar de Jesus, gente. Quando Jesus olhou para a viúva de Naim, ele teve íntima compaixão. Ele teve íntima compaixão. É primeiro o amor. É se colocar no lugar dela, chorar com ela, abraçar ela. Às vezes é só um abraço que ela precisa. Só isso. Em qualquer lugar, no shopping, vendo uma crise de uma criança dentro do shopping, no mercado, no meio da rua, dentro da escola, os professores precisam ter esse olhar de acolhimento da criança. Todo mundo precisa entender isso. Especialmente nós, cristãos, precisamos entender quem somos em Jesus. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, esse foi o maior mandamento da inclusão. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que tu ama o teu próximo como a ti mesmo? Será que tu ama o teu próximo para aguentar uma criança com síndromes raras, acamada, em estado vegetativo? Que amor é esse? Né? Por isso que quando Deus quer trabalhar com essas famílias, trazer de volta essas famílias para dentro da igreja, porque elas saíram por não ter lugar para elas. Por elas não se sentirem acolhidas, elas saíram da igreja. Então, elas ficam em casa sozinhas, sendo alimentadas, às vezes, só pela internet.
Então, e não tem o acolhimento de pessoas. Comunhão, né? Comunhão. O que elas têm é clínica, a festa de família que elas não são acolhidas, que não podem estar junto, porque tem que ficar o tempo todo cuidando da criança. Então, aí o Senhor começou a falar isso. Ó, Josiane, e o dia que a gente tem que pensar a igreja para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é para a minha família perfeita, que eu acho que é perfeita, que não é perfeita, nós não somos perfeitos. E louvado seja Deus pela nossa imperfeição. Mas o Senhor, ele se agradou de dizer assim, ó, ei, olha para o futuro. O futuro, a cada 100 crianças, 10 é neuroatípica. Como é que vocês vão viver numa igreja onde tem um monte de criança, um monte de adulto, um monte de família precisando de suporte? Vocês não estão pensando no futuro. É igual idoso, a gente vai ficar velho. Quem é que vai cuidar da gente? Né? Como igreja, vocês estão pensando no futuro de vocês? Com 80 anos? Com 80 anos vai estar fazendo podcast? Ah, eu vou. Em nome de Jesus, eu também, eu vou estar. Eu falei para Deus. Bem-vindo a mais um FJ. Eu quero gastar a minha saúde até Isso. o último, Pra servindo, Deus. criando, Servindo. Se Deus me criando. deixar falando, eu vou estar aqui. E o Deco vai estar careca. Não vai estar cabeludo. Mas eu quero Pelo complementar. menos com cabelo branco, né, Deco? Eu quero complementar a pergunta, cara, daí tu transcreve aí. Como que as igrejas, que talvez não tenham uma estrutura hoje, podem se preparar para receber essas crianças? No dia a dia, no culto, numa noite? Como é que vocês como as fizeram? igrejas que não têm uma estrutura como essa podem se preparar para o dia a dia e receber essas famílias e essas crianças? O mínimo que precisa ser feito? No mínimo, é amar como Jesus amou. Ter uma recepção linda e maravilhosa na porta, estudar, tem bastante igreja já aplicando isso em outros lugares, que tem ali no YouTube, que, né, tem vários vídeos, tem bastante livros sobre inclusão na igreja. É estudar e amar. Mas, isso é o primeiro passo, né? Mas um segundo passo, precisa ter uma sala, como a gente chama? Uma Sensorial? Sala sensorial, precisa ter... Olha, Por onde Nem- vocês começaram, assim? a gente começou pela sala sensorial. Uhum. Foi o primeira aquilo que foi surgindo. Eu fui fazendo um quebra-cabeça. Eu fui atrás, Uhum. perguntando para as mães atípicas da igreja o que elas queriam dentro da igreja. Uhum. Ah, o que vocês precisam aqui dentro? A gente precisava de uma sala. Ah, e o que vocês precisavam? A gente precisava do som baixo. Então, falamos com as equipes. Ó, nos domingos de manhã tem como o som ser mais baixo, a iluminação ser mais clara. Fechou, porque nós somos a igreja preta, né, gente? Uhum. A parede preta. Nós somos da igreja da parede preta. Uhum. Então, a gente começou a perguntar para as mães o que elas queriam da igreja. E elas foram falando e a gente foi fazendo. A gente perguntar para os pais o que vocês gostariam como acolhesse sua filha. E aí, o que a igreja automaticamente... transformasse. E aí as coisas foram acontecendo. Não está do jeito que a gente quer. Está só 10%. Uhum. Falta 90% para ser uma igreja inclusiva ainda. Né? Mas a gente está aprendendo. Está todo mundo aprendendo. As igrejas da Palavra Viva estão procurando recursos. Tem lugares que está bem melhor do que a sede. Tem lugares que está bem... As equipes têm mais... Né? Em cada lugar tem uma equipe melhor ou outra. Isso é louvável, porque estão despertando. A nossa sede está maravilhosa, está linda aqui em Capoeiras. Mas tem Palhoça que está lindo. A comunidade da Palhoça tem uma igreja hoje realmente inclusiva ali na Palhoça. São José tem uma equipe linda, né? Muito linda. Forquilhas também. Meu Deus, não tenho o que dizer. As pessoas estão acordando para isso. E isso é lindo. E se a tua igreja é pequena, pega lá no finalzinho do local, bota um tapete de EVA. Não tem um tapete, faz um tapetezinho simples da tua casa. Coloca uns Lego, coloca uns brinquedinhos básicos ali. Deixa aquele cantinho se acontecer alguma coisa para aquela criança, para aquela mãe, para aquela família. Não precisa para um idoso, para um TDAH, para um TOD, né? Para quem precisa de um canto de tranquilidade,
né? Não precisa ter dinheiro, tu pode fazer com garrafinha PET, tu pode criar os brinquedos. Ninguém pode dizer que eu não posso fazer. Todo mundo pode fazer. Né? Tem que olhar para isso, né, pastora? Eu acho Isso. que esse é o olhar tem que ser direcionado primeiro, né? Toda igreja, todo comércio, todo restaurante pode ter o cantinho da tranquilidade. Eu, às vezes, coloco aquele fone da Olivia e digo, ai, gente, Então, como é bom. sábado lá no evento dos adolescentes, eu estava de fone, né? Porque teve uma banda de rock. E a gente não vai impedir o agir de Deus para os adolescentes. Até porque saiba que no céu, a música que vai tocar lá é rock. É rock. Vocês vão se falou acostumando, vai ser falou o eternidade músico lá de toda casa. rock, tá? Então eu estava curtindo rock, mas eu estava de fone, mas eu estava curtindo com a gurizada, estava pulando, estava dançando. Mas vou dizer, a Olivia, desde pequenininha, Ama, né? sempre quis... Fruto sagrado, ela curtia muito fruto sagrado. E aí ela tem essa questão de alguma... A gente observa que são algumas notas, porque não é sempre, tem vezes que ela quer ouvir música alta. Então a gente observa que algum tom incomoda ela. Alguma frequência. Alguma frequência, não é sempre. Mas ela já gosta do rock também. Deve ser o grave, né? Não sei, a gente não conseguiu Ela gosta do identificar ainda. overdrive. Não sei. Assim, bandas que tocam lá na igreja é diferente, né? Tem umas que, mesmo sendo altas, ela curte e pula, tem outras que não. Talvez o timbre da voz, alguma frequência não bate bem no ouvido dela ali. Legal. Tem dias que ela já conseguiu entra na exatamente. igreja querendo e ela sair. já começa, mamãe xixi, mamãe água, tudo que tem que sair do templo, daí ela começa a dar um monte de desculpa, aí a gente fala, filha, é o barulho? Sim, mamãe, muito barulho. Então, mesmo com o fone, às vezes ela não quer ficar. E outros dias a música tá alta e ela fica, então a gente ainda tá investigando. Importante os pais se ligarem disso, né? De que às vezes a gente quer forçar a criança, não, fica aqui sim, vai ficar a boca, fica aqui quieta no canto, dá um beliscão na criança ali. Tá sendo incomodada. Pensa você com uma enxaqueca ouvindo uma música alta. A gente identificou isso. Você vai se cuidar, né? E a criança a gente identificou que dói mesmo, sabe? O ouvidinho dela, então... Incomoda. Aí os meninos estavam no sábado assim... Ô, pastor, por que a senhora tá de fone? A senhora não gostou? Eu curti pra caramba, mas só que... Tem que dar uma 4 horas da manhã eu não tô mais aguentando, né? Acho que nem eu, 4 horas da manhã aguentava mais. A gente pular a noite inteira, dançar com eles a noite inteira foi complicado. Mas é isso aí, né? Como é que é? De 9 a 12, é isso? Não, foi de 13 a 30 anos lá no sábado. Adolescente de 13 a 30? Pá, tô fora dela. Tu ainda pode? Olha aí. Não, era adolescentes jovens junto, né? Não, jovem eu entro daí. No adolescente. Tá. Pronto. Pastora, a gente tá chegando no final aqui, quando o papo tá bom, o negócio passa rápido, né? Queria agradecer a Luciane, que tá aqui também nos bastidores aqui, dando apoio moral aqui também e logístico, né? Pra pastora. Luciane é líder do Galerinha na sede, Capoeiras. 9 a 12, né? São os 9 a 12. 9 a 12. Essa galerinha boa aí que equipe ótima. Que atinge a minha filha mais velha. Nós temos uma neuropedagoga maravilhosa que é líder lá, que é a Raquel. E ela faz um trabalho ali com as crianças atípicas dentro do Galerinha de atendimento maravilhoso. Nos retiros, é ela que dá todo o suporte. Legal. Agradecer o Deco também, que está aí no nosso backstage fazendo as cortes, né? Espero que fique bom. Até pergunta, ele se mete lá. Ele é tão metido que até as perguntas ele quer fazer também. Enfim, agradecer a Renata, que está aqui com a gente de novo, né? E a Deus que nos deu essa oportunidade. Eu queria louvar a tua vida, pastora, pela tua obediência, pelo teu sim, para tudo que Deus tem colocado, né, diante de ti, diante do teu marido e da tua família. É inegável as bênçãos que vocês promovem para a comunidade onde vocês estão inseridas, onde Deus lança mais e mais desafios para vocês. Nós somos pastores no sul da ilha. Olha, vice? Entre todos esses projetos, né? Queria mesmo honrar a vida de vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês e que vocês continuem com essa disposição, com essa disponibilidade, com essa obediência. Obrigada. Pastor, eu falei isso em alguns podcasts aqui e eu acho que a senhora é um exemplo maravilhoso de, mais uma vez, essa observação. Como é lindo quando as pessoas dizem sim.
e obedecem. Né? O coração humilde e obediente, a gente não faz ideia o que Deus move através dessas pessoas. Normalmente a Bíblia é cheia disso, né? Deus não chama os capacitados, os letrados, né? Até chama também os letrados, mas não os capacitados naquilo que ia fazer. Paulo era super letrado, mas não era treinado em evangelismo para gentil, né? E Deus te chamou. E assim, o que mais me deixa, enfim, não surpreso, porque Deus ele faz muita coisa né, doida, né? Mas ele te chamou mesmo você não tem nenhum vínculo com atípicos. Normalmente a gente vê, você era uma mãe atípica e Deus te chamou porque você foi preparada por isso, por aquilo. Mas não, Deus te chamou só simplesmente porque você tem um coração de amor. Então, Deus te abençoe, continue assim. Obrigada. Sabe lá, Deus, aonde Ele ainda vai te enfiar e o que Ele ainda tem para te fazer, porque você é uma pessoa que diz sim. Então, glória a Deus pela tua vida. E você que ouviu isso aqui e que precisa do colinho que a pastora Jússi deu aqui para essas duas mães atípicas, ela falou duas aqui que sentaram no colinho literalmente, mas os centenas de pessoas que ela está dando colinho todos os dias. Se você precisa desse colinho, porque está difícil, eu não vou te dizer não desanime, porque eu sei que é difícil mesmo. E cada dia que passa é uma vitória e algumas lutas, às vezes um dia mais forte que o outro. Mas uma coisa eu te digo, Jesus te ama e Ele está aí do teu lado contigo, mesmo no sofrimento. Porque Ele não prometeu que a gente não ia sofrer. Ele prometeu que Ele estaria com a gente até o fim dos dias, conosco. É como um pai que te dá a mão quando você está machucado. Ele não consegue tirar a tua dor. Deus pode tirar a tua dor, claro, mas Ele não tira, o teu pai não tira a dor do teu ralado, mas Ele te dá um colinho. Esse é Jesus, Ele quer te dar o colinho. Então, se você está aí se sentindo sozinha, com depressão, não está conseguindo entrar com o seu nome na lista, procure uma igreja, procure a Palavra da Vida, procure a Pedro Estreito, a nossa igreja. Procure ajuda. Procure ajuda. Não sofra sozinha. Existem pessoas, sim, que podem te ajudar, que podem te amar, que talvez seja o que você mais está precisando, tá? Deus te abençoe, obrigado. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais aí também, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe.